E hoje eu quero falar com os irmãos uma palavra que está no meu coração. Se puderem me trazer o controlinho. Opa, beleza. Eu quero falar sobre o louvor como uma chave que libera a graça de Deus sobre a sua vida. Você sabe, a graça de Deus é tudo que você precisa. Tudo, favor de Deus, né? Você sabe, você pode ter inteligência, você pode ter habilidades. Aleluia, oh glória. Você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver favor, sabe, favor de Deus é quando Deus põe a mão em cima e a coisa acontece, entendeu? Independente de você, independente das circunstâncias, dos problemas ou das habilidades, é o favor. E uma das maneiras do favor de Deus ser liberado sobre a sua vida é através do louvor. Eu quero falar isso com você nessa noite. Quantos querem ouvir? Diga amém. Você que está aqui, você que está na internet me ouvindo, então feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, pelo privilégio de ser pastor, pelo privilégio de ser um porta-voz da tua graça. Oh Deus, libera o teu Espírito sobre nós aqui, que nós queremos falar do Senhor, nós queremos falar do Evangelho da tua graça, que nós possamos sair daqui supridos, alimentados, renovados, cheios de fé, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está animado, irmão? Quem está animado aí, diga amém. Aleluia. Então tá bom. Sei que com essa máscara é difícil, né? Obrigado, Acácio. Eu fiquei lá na conferência. Aqui eu sou pastor, aqui eu falo com os irmãos, né? Mas lá eu sou ovelha, e aí eu fiquei lá esses dias sentadinho, e eu me vi na pele dos irmãos, ter que ficar de máscara, né? Complicado pra caramba, mas faz parte. Ok, vamos lá, irmãos. Eu quero falar com os irmãos sobre louvor. Quantos aqui têm o hábito de louvar o Senhor? Fora da igreja, que aqui na igreja você louva, eu sei, mas quando você está no seu dia a dia, você tem louvado ao Senhor, amém, irmãos? Se você tem feito isso, hoje você vai sair daqui com vontade de fazer mais. Se você não tem feito isso, então você vai sair daqui hoje, tenho certeza, com o seu coração mudado, para viver uma vida de louvor ao Senhor, onde a graça de Deus vai fluir sobre você. Eu quero começar lendo um texto com os irmãos, que está em Provérbios. Olha o que diz o texto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Muitos pensam, irmãos, que o temor aqui é medo. Quando o texto diz que o temor do Senhor, né, é um princípio da sabedoria. Então muitos irmãos acham que o temor está ligado com medo. E talvez, se você procurar lá no dicionário, né, do português, é o que vai estar lá. Mas não é o que a Bíblia quer dizer para você e para mim. Então, se você pegar, na verdade, irmãos, um princípio hermenêutico, né, do estudo da palavra, ok, irmãos, que nos ensina que a Bíblia explica a própria Bíblia. E aí você vai lá no texto de Mateus capítulo 4 verso 10, olha o que diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Presta atenção, esse texto aqui foi quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Então o diabo vinha tentar Jesus, e Jesus vinha vencendo. Ele venceu Satanás ali em todas as vezes que ele foi tentado, pela palavra. Tanto é que o texto está dizendo o quê? Está escrito, né? Está escrito, está na palavra. Então esse texto aqui que Jesus citou, irmãos, né? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, ok? É uma citação de um texto lá de Deuteronômio. Então quando Jesus lembrou Satanás ali dessa palavra, ele fez a citação do texto lá do Antigo Testamento, do texto que está lá em Deuteronômio. E olha o que diz o texto que está lá em Deuteronômio: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Quem está comigo e diga amém. Então você veja que quando Jesus ele vai vencer Satanás ali, falando o que estava escrito, ele mudou a palavra. Veja, não foi qualquer um que mudou, irmãos, né? Foi o próprio Senhor Jesus.
Então, o Senhor Jesus mesmo trocou a palavra. Ele trocou a palavra temor pela palavra adoração. Ele trocou temor por adoração. E ele disse assim, na verdade é que temer a Deus é a mesma coisa que adorá-lo. Diga comigo assim, diga: temer a Deus é a mesma coisa que adorá-lo. É isso que Jesus está falando aqui. Entendeu? Então, quando Jesus diz, que o temor do Senhor, primeiro texto que nós lemos lá, então o temor aqui é a adoração. Isso tem que estar claro para você. Todo mundo entendeu até aqui? Amém? Então, assim sendo, irmãos, quando nós dizemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está lá em Provérbios, o primeiro texto que nós lemos, então nós estamos, na verdade, afirmando que quando nós adoramos ao Senhor, nós ganhamos sabedoria. Alô? Está complicado para você ou você está entendendo? Jesus está dizendo isso. Quando você adora, você recebe sabedoria. Entendeu? Então, olha a importância. Eu já estou começando a palavra aqui, te dando uma pérola. Olha a importância de você adorar o Senhor. Quando você adora, você abre uma porta de graça e de sabedoria sobre você. Você está entendendo? Diga amém. Também o texto diz, irmãos, que só a Ele você tem que prestar culto. É outra parte do texto. Então, tem muitos que acham que o culto é para eles. Já viu gente assim? Não? Quando já viram gente assim? Ele vem para o culto, daí ele vai embora. Ele fala: não gostei do culto hoje, o louvor estava estranho, aquela irmãzinha lá desafinada, o irmão da bateria lá estranho, porque não sei o quê, porque só canta aquela música, faz 5 cultos que a gente vem e só canta aquela. É porque esse irmão não entendeu que o culto não é para ele, o culto é para o Senhor. Quem está comigo, diga amém. Entendeu? Essa música eu estou enjoada de ouvir, mas lá no céu vai ter uma música só. A Bíblia diz que nós vamos cantar de eternidade a eternidade, que Ele é santo, santo, santo. Se você não consegue ouvir uma música aqui 2, 3 semanas seguidas, imagina lá no céu. O culto é para Deus, irmãos. Você é abençoado aqui, com certeza, mas nós estamos aqui todo domingo como corpo de Cristo, como família, para prestar um culto para Deus, para adorá-lo. Quem está comigo, diga amém. Então veja só, tem muitos que acham, como eu disse, que o culto é para eles, mas o culto é para Deus. Você sabe o significado no original aqui da palavra culto, irmãos, é serviço. Nas igrejas americanas, as igrejas fora do país, literalmente eles falam isso. Quando você vai no culto, eles falam que nós vamos no serviço, nós vamos servir a Deus, porque a palavra culto significa serviço. Entendeu? Então, o serviço é serviço. Quando você deixa de cultuar e adorar a Deus, você então está deixando de servi-lo. Alô, quem está comigo aí? Quando você deixa de cultuar, quando você deixa de vir para o culto, quando você não cultua a Deus, adora a Deus, então, na verdade, você não está servindo ao Senhor. Essa é uma mensagem, sabe, religiosa. Eu vou para o culto para o Senhor me abençoar. E é claro que Ele vai te abençoar, irmãos, porque toda vez que você contempla Jesus, você é transformado na sua própria imagem de glória em glória. Você vai ser abençoado, entendeu? Mas a definição bíblica é que o culto, não, irmãos, é para nós oferecermos adoração, honras e graças ao Senhor. Então tem muitos irmãos que vêm para a nossa igreja e dizem assim: eu estou vindo para cá, pastor, aqui para a videira, porque aqui não tem crente de banco, aqui todo crente é ministro, é sacerdote, todo crente aqui trabalha, é por isso que eu estou aqui, para servir a Deus. Só que baseado, irmãos, na palavra, nós servimos a Deus quando nós estamos no culto, adorando. Eu estava estudando isso aqui hoje, eu falei: uau, isso aqui é poderoso, porque na verdade nós achamos que servir a Deus é só fazer coisas. Então tem que fazer o quê? Tem que arrumar isso, tem que fazer aquilo. Também é serviço, amém? Mas o verdadeiro servir a Deus é quando você vem para tudo e o adora. Esse é o verdadeiro serviço, biblicamente falando.
Entendeu? A parte do louvor do culto é muito poderoso, mas tem irmão que não valoriza. Tem irmão que não valoriza, porque ele não gosta do louvor, ele gosta de ouvir a palavra, né? Tem muitos irmãos que acham que o momento do louvor do culto é para ele e para os irmãos, então por isso eles chegam sempre depois do louvor. Por quê? Porque eles entendem que o louvor e a adoração no culto não é algo vital. Eles acham que é só alguma coisa que nós fazemos para entretenimento dos irmãos. Não é, irmãos, acreditem em mim, não é. A música, a adoração é muito importante. A Bíblia diz que no tabernáculo, no templo de Salomão, né, tinha músicos 24 horas. Eles faziam escalas de música, e se tinha um negócio que não parava no templo, era adoração. Adoração, música, porque isso atrai o Senhor, atrai a presença. Quando o seu povo, os seus filhos o adoram, liberam palavras de amor, de adoração, sabe? A verdadeira adoração é você falar, não é só música também, mas é você falar, cantar a palavra de Deus, aquilo que Ele é. Entendeu? Por isso que a gente precisa avaliar também o que a gente está cantando, que nem toda música às vezes é adoração, porque tem música que nem fala o nome de Jesus. Mas a verdadeira música, adoração, é aquela que exalta o Senhor Jesus. A verdadeira adoração é aquela que exalta a mensagem da cruz, a obra consumada. Amém, irmãos? Você pode perceber, não sei se você já parou a perceber, mas tem músicas que a gente canta que a unção é poderosa, diferenciada. Quando você canta, por exemplo, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O que é isso, irmãos? É a mensagem do Evangelho. Eu estou cantando a mensagem do Evangelho. Eu não posso comprar, eu só posso receber. Ele me ama, é um amor impressionante, infinito, é um amor ousado. Quando você canta, o ambiente muda, porque você está cantando o Evangelho. Nós atraímos a presença do Senhor. Entendeu? Qualquer corinho que você cantar, irmão, acredita em mim. Pode ser aquelas músicas antigas, a gente canta direto nas músicas assim, antigas, não é? Mas se você está cantando a mensagem, atrai o Senhor. Entendeu? Então tem várias. Eu falo para os irmãos, tem música que toda vez que eu canto, eu sinto de dentro para fora o mover do Espírito. Tem uns corinhos antigos, por exemplo, aquele que fala assim, ó: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Olha agora. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Uau, irmãos, meu Deus! O véu que separava já não separa mais. É mensagem do Evangelho. Quando nós cantamos isso, algo poderoso acontece, e é de dentro para fora. Esse é o poder do louvor. Quantos estão comigo nessa noite? Então tem irmão que ele vem para o culto, para o serviço, porque o culto tem a ver com serviço, mas ele vem depois do louvor, porque ele fala assim: o louvor é algo trivial, eu gosto mesmo de ouvir a palavra, né? Então na verdade, esses irmãos, eles vêm para o serviço depois que acabou o trabalho, porque o trabalho é adorar o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então assim, tem havido um entendimento muito comum entre os irmãos de que adoração seria um estilo de vida, né? Agora deixa eu te explicar isso aqui. Não existe nenhum lugar na Bíblia que afirme que a adoração é um estilo de vida. Olha o que diz esse texto aqui, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Só que isso não significa realmente que nós estamos adorando a Deus em todo o tempo. Fazer algo para a glória de Deus não quer dizer que você está adorando a Ele. É diferente. Então, aquele crente que diz assim, ó, a minha vida inteira é de adoração. É mais ou menos, vou dar um exemplo aqui. É mais ou menos como aquele marido que ele diz assim, ó, eu não preciso dizer para minha esposa que eu amo ela, porque ela sabe que eu amo ela, eu faço tudo por ela, eu não preciso falar isso para ele. As irmãs concordam com isso, sim ou não? Com certeza não. Por mais que o seu marido saia de casa, trabalhe, pague as contas, traga comida, mas eu tenho certeza que você espera que ele pare por algum momento e fale, meu amor, eu te amo, você está linda hoje, você é a mulher da minha vida, eu não é? Isso pode ser o inverso também. Então essa história não cola. Então veja só, por mais que você viva uma vida para Deus, que você faça tudo para a glória de Deus, o que o Senhor espera de você é que você venha no culto, porque no culto nós paramos tudo para adorar o Senhor, para falar para Ele, Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, o Senhor é lindo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu sou amado. É no culto que você para tudo para fazer isso aí. Você está entendendo o que eu estou falando, amém, irmãos? Então eu vou te falar aqui alguns princípios importantes aqui sobre o louvor. Primeiro, irmãos, o louvor ele nos enche do Espírito. Quantos querem ser homem e mulher cheio do Espírito Santo aqui? Olha só o que diz o texto, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Veja, o resultado, irmãos, do constante meditar é que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O homem que medita na lei do Senhor, né, na palavra de Deus, nas verdades da palavra, ele é como uma árvore que foi plantada junto a correntes de água. Aleluia. Então, como essa árvore, ele vai ser saudável e vai ser frutífero, e tudo quanto ele fizer vai ser bem sucedido. É isso que o texto está dizendo. Então, saúde, prosperidade e frutificação são parte da herança daquele que medita na palavra. Aí, deixa eu te contar algo agora que eu aprendi preparando a mensagem aqui. Você sabe, se você for para Israel, que é a nossa cultura, ela é cristã, judaico-cristã. Então, se você for para Israel e você vai perguntar para qualquer rabino nos dias de hoje, eles vão nos explicar que a maneira mais usada para meditar na palavra, irmãos, a maneira mais comum nos dias de Jesus e até hoje em Israel, a maneira mais comum para meditar na palavra é cantando. Entendeu? Você acredita nisso ou não? Você sabe, atualmente mesmo tem escolas, cursos que você aprende cantando, porque uma das maneiras de você aprender, memorizar e meditar é cantando. É uma verdade. Eu lembro, por exemplo, eu cresci na igreja, né, irmão, desde pequenininho. Eu lembro quando eu fui decorar os livros da Bíblia, eu decorei cantando. Entendeu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Foi assim que eu decorei. Foi através da musiquinha. Porque meditar tem a ver com você cantar também. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que você precisa entender o que você está cantando. Porque se você canta errado, você está meditando errado, e aquilo que você está cantando entra no teu coração, e uma crença errada vai produzir um comportamento errado. Então você precisa ter um filtro. Você precisa cantar músicas corretas, né? Que a teologia está correta, em nome de Jesus. Então veja só, Paulo diz que nós somos cheios do Espírito Santo, falando e cantando. Você sabia disso ou não? Uma das maneiras de ser cheio do Espírito Santo é falando e cantando. Olha lá o que diz o texto: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus Pai,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e cantando cânticos espirituais. Então, por isso que você precisa ter uma vida de oração, de confissão da palavra, mas você também tem que ter uma vida de louvor. Vamos falar a verdade, irmão. Quando o louvor está pegando forte, assim, nós estamos no culto, igreja mover, aquele mover, e o louvor está pegando, você é ou não é cheio do Espírito ali? É verdade, irmãos. Tem irmão que já é batizado com o Espírito Santo ali, porque nós estamos cantando ali, e o negócio está fluindo e tal, já começa a falar em língua, já roda. Por quê? Porque é uma das maneiras que a Bíblia está nos ensinando que nós somos cheios do Espírito Santo. É falando e cantando. Outra maneira, irmãos, eu vou te ensinar, presta atenção, que não é só cantar, estou enfatizando cantar aqui, a música em si, mas é falar também. Paulo está dizendo que falar, mas é falar o quê? Falar a palavra, falar o Evangelho. Então assim, ó, vamos dizer que você está passando por uma fase de enfermidade, de doença, então você vai orar, aí você ora e você começa a falar: Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio no que está escrito, o que está escrito é verdade, e a tua palavra diz que o Senhor Jesus é a minha cura, a tua palavra diz que na cruz o Senhor Jesus levou toda a doença, que todas lá nas suas feridas, nas chagas do Senhor eu fui sarado. E aí quando você começa a falar o que a Bíblia diz, você começa a perceber também que algo começa a acontecer de dentro para fora, porque o Espírito Santo começa a encher você, porque a maneira de você ser cheio do Espírito Santo é falando e cantando cânticos espirituais. Você sabe, quando a tua casa estiver meio oprimida, sabe aquele dia que a casa não está legal, está meio oprimido, o negócio não está bom, eu desafio você, coloca um louvor bem alto, daquele do charabacanta mesmo, põe um louvor para você ver o que acontece, muda o ambiente, irmão. Se tem demônio ali, ele vai embora, o ambiente muda, e aí você começa a cantar também, entendeu? E aí o negócio começa a fluir, por quê? Porque há poder no louvor e na adoração. O louvor, ele libera a graça, a porta da graça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Outro princípio é que o louvor, ele libera a graça, como eu estou aqui enfatizando para você. Então tem muitas palavras, presta atenção que eu vou te falar, tem muita revelação aqui. Tem muitas palavras para louvor no Velho Testamento, ok? Então a mais usada para louvor no Antigo Testamento é a palavra halal, que vem da palavra aleluia. Quantos gostam de dizer aleluia aqui, né? Glória a Deus, é porque aleluia é louvor, significa louvor, ok? O seu sentido, na verdade, é expressar celebração e alegria em louvor diante de Deus. Agora, outra palavra no Antigo Testamento traduzida como louvor é a palavra iadar, ok? E a primeira menção dessa palavra, irmãos, está lá na história de Lia, que era uma das esposas de Jacó. O nome dela era Lia. Eu quero ler aqui com você, queria que você prestasse atenção aqui no texto. Vendo o Senhor que Lia era desprezada pelo próprio marido, porque na verdade Jacó gostava mais de Raquel do que de Lia. Então, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então concebeu, pois, Lia e deu à luz a um menino, primeiro filho, a quem chamou Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais esse, e chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, e por isso lhe chamou Levi. E de novo concebeu e deu à luz a um filho, e então disse: essa vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Amém? Vamos lá. Primeiro, nós vemos aqui que Deus deu 4 filhos para ela. E por que Deus deu? Porque ela era rejeitada pelo marido. O marido preferia a outra esposa, que era Raquel. Ela era rejeitada. Deus então viu.
abriu a madre dela e fez de Raquel estéril. E então Lia começou a querer conquistar o amor do marido, dando filho para ele. Então o primeiro filho, o nome dele era Rúben. Rúben significa eis o filho, olha o filho. Era como se Lia estivesse falando assim: ó, eu estou te dando um filho, Raquel não te deu. Então ela estava querendo conquistar o amor do marido, e ela então disse: olha, está aqui o filho, eis o filho. Logo em seguida a Bíblia diz que ela teve outro filho, o nome do filho era Simeão. Simeão significa ouça o filho. Não sei se você sabia disso, mas é isso que significa. Tudo para conquistar o amor do marido. No terceiro filho que ela teve, ela deu o nome de Levi. O texto diz assim, né? Olha ali, Levi. Por isso lhe chamou Levi. Não, olha, ó. E disse agora: dessa vez se unirá mais a mim, meu marido. Por causa disso ele chamou Levi, porque Levi significa unir. Então no terceiro filho ela falou: eu vou colocar o nome dele de unir, porque de certeza que dessa vez o meu marido vai se unir comigo. Mas ainda não tinha acontecido nada, ele ainda desprezava. E aí veio o quarto filho. Só que no quarto filho aconteceu algo que ela fez. Ela virou uma chave no quarto filho. Ela abriu uma porta. Quando ela teve o quarto filho, qual foi a porta? De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então ela disse: esta vez eu louvarei ao Senhor. O nome dele, irmãos, era Judá. E Judá vem da palavra Iadá, que significa louvor. Você sabe, a Bíblia, ela não foi clara. Ela não tem nada claro dizendo assim que Jacó se apaixonou por Lia. Não tem. Mas a Bíblia fala de algo que aconteceu. Lá em Gênesis 49:31, a Bíblia diz que Jacó, na sua velhice, ele pediu para ser enterrado junto com Lia. Você veja que louco. Alguma coisa aconteceu depois que ela teve o quarto filho. Alguma coisa aconteceu. Porque, vamos falar a verdade, irmãos, o camarada na morte dele, ele pensou e falou, né? Ó, eu quero ser enterrada junto com Lia. Em algum momento, depois do quarto filho, ele se apaixonou por aquela mulher. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na quarta tentativa ela louvou o Senhor. Quem está comigo aí, diga amém. Deixa eu falar algo para você que Deus colocou no meu coração. Tem coisas que às vezes está fora do nosso alcance, e que você já tentou fazer na sua força, muitas vezes tentou conquistar do seu jeito, não conseguiu. Mas hoje a palavra de Deus para você é: louve ao Senhor. Somente louve ao Senhor. Somente faça isso. Não sei qual área que é, mas louve ao Senhor. Você sabe, deixa eu te falar, Jesus, a Bíblia diz que ele veio da tribo de Judá, né? A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Judá significa louvor. Então, irmãos, lembre-se que é de Judá, que é o louvor, né? Que o Senhor veio. O que significa isso? Toda vez que a igreja louva o Senhor se manifesta também. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, porque ele é o leão da tribo de Judá. Veja, o que o Senhor diz lá em João 10:9, irmãos, é muito poderoso. Jesus diz o que lá em João 10:9? Eu sou a porta. É isso que ele fala: eu sou a porta. Agora, lá no Salmo capítulo 4, 100 verso 4, diz o que? Entrai por suas portas com ações de graças. Você sabe, a palavra ações de graça aqui no Antigo Testamento é a mesma para louvor, a mesma. Louvor e ação de graça, louvor e ação de graça, é a mesma coisa. Então o salmista está dizendo: entrai por suas portas com ações de graças, com louvor, e nos seus átrios com hinos de louvor rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Então veja, Jesus disse em João: eu sou a porta. O salmista está dizendo: entra pela porta com ações de graça e louvor. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? A porta é Cristo, e o louvor, irmãos, é a maneira de você entrar por essa porta. E todas as vezes que você louva, você abre a porta da graça na tua vida. Por isso que é muito importante você louvar o Senhor, não importa a circunstância.
Por quê? Porque é exatamente, a chave é essa. Louvar o Senhor quando as coisas estão bem é bênção, é poderoso, glória a Deus. Mas se você quer ver o milagre do sobrenatural, você tem que usar a chave, que é o louvor, é quando a coisa não está legal. É quando a coisa está ruim, e você ter fé para poder colocar um louvor, levantar suas mãos lá no seu secreto, na igreja, na cela, não sei onde tiver, e você cantar o Senhor, e você adorar o Senhor. Quando isso acontece, a porta da graça se abre na sua vida, e o milagre de Deus começa a acontecer. Nós precisamos ter essa coragem, não é nem coragem, nós precisamos ter fé para cantar. Tem uma música antiga, acho que de uns 15 anos atrás, né? Que diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Não importam as circunstâncias. Se você quer ver o milagre de Deus, adore ao Senhor. Meu Deus, que poderoso isso, irmãos. Você sabe, o contrário de louvor e gratidão, irmãos, é a murmuração e a reclamação. Nós louvamos quando nós reconhecemos que nós temos mais do que merecemos. Agora, nós reclamamos quando nós pensamos que nós não recebemos aquilo que nós merecíamos. Então a raiz da murmuração é a justiça própria. Todas as vezes que permitimos uma atitude de justiça própria, nós anulamos a graça, nós cancelamos a promessa de Deus. Louvar é a melhor maneira de você vigiar contra a justiça própria, porque o louvor nada mais é do que a gratidão, e quando você é grato pelo que você tem, Deus vai colocar você mais sobre você, entendeu? Agora, quando você reclama, é porque você acha que merece e não está recebendo, por isso você está reclamando. Mas a graça de Deus é só para quem sabe que não merece. Então, por isso, se você quer fluir na graça de Deus, o louvor tem que ser uma chave que você usa todo dia. É a porta da graça, irmãos. O louvor também é a porta da esperança. É uma porta de esperança. Olha o que diz o texto, irmãos: e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu na terra do Egito. Então, o texto está dizendo que no vale de Acor, ele foi dado esse nome por causa de Acã, né? Eu já falei isso aqui para os irmãos. Acã foi alguém que no Antigo Testamento ele roubou algo que era consagrado para Deus, e o Espírito Santo revelou quem era ele, e ele foi morto, apedrejado. No Antigo Testamento era assim, e o lugar onde ele foi morto foi batizado ali como Vale de Acor, por causa de Acã. Entendeu? Agora, Acã no original significa tribulação. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, que o Senhor vai nos dar uma porta de esperança no meio do vale da tribulação. No vale de Acor, o Senhor vai colocar sobre nós uma porta de esperança. Você crê nisso? Quantos creem nisso aqui? Diga glória a Deus. Isso é poderoso, irmãos. Eu não sei se você está entendendo isso, mas Jesus disse que Ele é a porta. Hoje nós estamos na graça, no Novo Testamento. A porta é Jesus, irmãos. Como que você acessa essa porta? Como que você entra por essa porta? Nós acabamos de ler lá no Salmo 100. Com ações de graças e com louvor. Então, no meio da tua crise, no meio da tribulação, no meio do vale de Acor, Ele já colocou uma porta de esperança aqui na nossa vida, que é Cristo. E você acessa essa porta pelo louvor e pela adoração. Quando você entra por ela, você está entrando num lugar de milagre, de cura, de sobrenatural. Mas é pelo louvor que nós acessamos. O louvor também traz a vitória. Olha o que diz esse texto aqui: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá,
e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Todas as vezes que tinha uma batalha, todas as vezes que tinha uma guerra lá no Antigo Testamento, Deus falava assim: coloca a tribo de Judá na frente, coloca a tribo de Judá primeiro. Mas Judá significa o que, irmãos? Louvor. Qual que é o princípio aqui? Qual que é a aplicação aqui, irmãos? No meio das tuas batalhas, a primeira coisa que você precisa fazer: louve ao Senhor. Louve ao Senhor. A última vez que eu preguei de louvor aqui na igreja, faz alguns meses atrás, a gente cantou até uma música, lembra da Cassiane? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, né? Tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, né? Mas como que é o refrão dessa música? Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você quer ganhar suas batalhas, irmãos? Não é na força do seu braço. Você quer ganhar suas batalhas? Não é na sua justiça própria, na sua sabedoria humana. Adore ao Senhor. Simplesmente adore ao Senhor. Adore ao Senhor e Ele vai lutar essa guerra por você. A batalha de Josafá é muito forte, né? Eu já preguei isso aqui também para os irmãos. A Bíblia diz que os músicos foram na frente e todos os inimigos foram derrotados, irmãos. Todos. Tem lógica humana um negócio desse? Não. Mas é porque o Senhor é quem peleja a nossa guerra. Mas o que você tem que fazer para que isso aconteça? Olha para Ele, contempla Ele, adora Ele. Ele vai lutar por você. Simples assim. Por último, o louvor é a porta da riqueza também. Quantos creem nisso? Diga amém. Olha lá: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidos riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Então o texto está dizendo que as tuas portas estarão abertas de contínuo. Mas o que essas portas aqui representam hoje, irmãos? O que essas portas estão representando hoje? Lá no versículo 18, está bem claro, quero ler com você. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Por que o muro tem a ver com salvação? Porque no dia que você creu que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, você foi salvo. E uma vez que você foi salvo, agora tem um muro que foi colocado sobre você. Nunca mais você vai para o inferno, irmão. Você está protegido. O nome desse muro se chama Jesus, e é por isso que é salvação. Mas a Bíblia está dizendo que as portas, o nome é louvor. Quais portas, pastor? Acabamos de ler: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações. Quantos querem receber as riquezas das nações? Aqui não é só dinheiro não, tá? A gente fala de riqueza, a gente já pensa em dinheiro. Não, mas aqui é tudo. Qualquer tipo de riqueza das nações virão sobre a tua casa e sobre você, quando você louvar o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Os irmãos do louvor, se puderem me ajudar aqui, sobe aqui. Fica de pé onde você está, vamos adorar o Senhor. Eu te falei agora bastante teoria, mas agora nós vamos praticar. Nós vamos cantar ao Senhor.